Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, infelizmente, vamos falar sobre mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Quarta derrota consecutiva, o pior início de Campeonato Brasileiro da história do Vasco, disputando uma primeira divisão. Vamos falar aí dessa desorganização que a gente vê tanto dentro quanto fora de campo, né? Um clube extremamente mal administrado pelo nosso CEO, Lúcio Barbosa, e principalmente pela empresa americana 777, que parece que, largou o Vasco de mão, tá mais preocupada, né, com os problemas que eles estão tendo aí lá nos Estados Unidos, no Canadá e também lá na Europa. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, vamos falar sobre a busca do Vasco aí pelo novo treinador que segue. O Vasco não consegue convencer um técnico a vir aí assumir, né, o cargo de treinador aí nesse momento que o clube vive. E vamos falar também um pouco aí sobre a situação envolvendo aí uma possível saída da 777 do Vasco, né? Os rumores nos bastidores do Vasco a cada dia que passam se fortalecem que o Pedrinho e todo o pessoal da oposição, ou seja, né, o grupo ali que é comandado pelo Levinciano, estão unidos, estão aí cada vez mais próximos de conseguir ir à justiça para tentar aí uma possível anulação do contrato que foi feito ali ainda pelo Jorge Salgado, né, da venda do futebol do Vasco para 777 Partners. Então a gente vai trazer todas essas novidades, vamos também trazer no final aqui do nosso vídeo a coletiva de imprensa concedida ontem pelo treinador interino Rafael Paiva, após o jogo, né, falando ali sobre como ele viu a partida de ontem, se realmente teve ali uma situação, né, da expulsão do Hugo Moura, se foi ali algo que mudou ali o cenário da partida. Enfim, já fica o convite para vocês acompanharem o vídeo até o final para não perderem absolutamente nada. Fica também o convite para você que é vascaíno, que quer ficar por dentro do noticiário, de tudo que acontece no dia a dia do Vasco, para você se inscrever aqui no nosso canal. É de graça, não tem que pagar absolutamente nada, só você correr lá embaixo do vídeo, tem um botão vermelho escrito inscreva-se, clica nele, e peço também a colaboração da galera, quem puder dar aquela moral, deixando o joinha, deixando o like, a gente fica muito agradecido aí com a força de vocês, beleza? E antes da gente dar início aqui ao vídeo de hoje, queria lembrar, rapaziada, que esse vídeo aqui é em parceria com a empresa Mais Ágil, que é a empresa que ajuda todo mundo a sacar o FGTS de forma antecipada. Ou seja, você está precisando de um dinheiro, você está precisando aí ter acesso a uma grana para pagar uma dívida, fazer uma obra, só você entrar em contato com eles nesse número que está aqui na tela agora ou no primeiro link na descrição do vídeo, para você garantir aí essa bonificação, não, né? Essa grana que é sua por direito. Lá na Mais Ágil, eles ajudam você aí a fazer esse trâmite para sacar o seu fundo de garantia, beleza? Então bora começar o vídeo falando, obviamente, do jogo, né? Infelizmente, o pior início de Campeonato Brasileiro da história do Vasco. E ontem a gente pegou um adversário que, tradicionalmente, o Vasco já não vai bem. O Vasco não conseguia vencer o Atlético Paranaense já há mais de 10 anos, jogando lá na Arena da Baixada, antiga Arena da Baixada, né? E ontem não foi diferente. Saímos derrotados, infelizmente, uma situação ali com 15 minutos do primeiro tempo que acabou atrapalhando ainda mais o jogo, né? Que foi a expulsão, cara, sem pé nem cabeça do Hugo Moura, uma jogada ali, cara, que é totalmente infantil, um passe muito ruim para trás, um passe ali displicente, né, pro goleiro Léo Jardim. Ele pega mal na bola, acaba tendo que correr atrás ali do atacante do Atlético Paranaense e ainda faz a falta, né, fazendo ali com que ele fosse expulso corretamente pelo Daronco. Daronco pode ser horrível, pode ter invertido várias faltas ontem, mas a expulsão ontem do Hugo Moura foi correta, foi uma criancice, foi uma idiotice dele aí fazer aquela jogada, né, primeiro errando o passe e depois fazendo aquela falta, sabendo que seria expulso ali ainda no começo da partida. E aí o Atlético Paranaense com a mais já era melhor em campo, consegue aí achar o gol, né, o Vasco depois ali, até porque o Atlético Paranaense tira o pé do acelerador, consegue se segurar, fica aí apenas no 1-0, né? E, cara, o que eu queria destacar da partida não é nem a partida em si, né? Porque o Vasco, infelizmente, não teve chance de empatar, de virar, até porque o nosso time é muito inferior ao deles. E o que a gente vê dentro de campo, para mim, é um grande reflexo do que tem fora de campo. É um espelho que a gente vê ali nos nossos jogadores. É um time desorganizado, um time mal treinado, é um time
totalmente ali derrotado, frouxo, covarde, e é justamente o que acontece fora das quatro linhas, né? Na administração da Vasco SAF, é muito mal administrado, é realmente ali, tudo parece que é feito ali, Deus dará. Você vê no banco de reservas ontem, o Vasco tinha 4 jogadores que foram contratados apenas esse ano, que custaram aos cofres do Vasco 120 milhões de reais, isso mesmo, 120 milhões de reais, e os 4 jogadores no banco, João Vitor, Sforza, Adson e Cleiton. Cara, em qual clube do futebol brasileiro, qual clube do futebol mundial que você gasta 120 milhões de reais e os jogadores são ali segundas, terceiras ou até quartas opções? Ontem as soluções do Vasco foram Rossi, Matheus Cocão, Eric Marcos. Cara, é complicado de entender, é complicado de passar para o torcedor por que isso acontece. Um clube que perde um treinador e está tendo extrema dificuldade de trazer um novo técnico para substituir o Ramon Dias. Está tendo que deixar aí o cargo de treinador na mão de um cara interino que chegou ao Vasco em menos de 3 meses, tá? O Rafael Paiva, que é o treinador do Sub-20 que está interinamente no profissional, ele só está no Vasco há 3 meses. E claramente percebe-se isso, não tem controle. Falou que o Vasco fez um bom jogo na coletiva, vocês vão assistir daqui a pouco aqui. Cara, tá realmente perigoso, tá preocupante a situação, tá desesperadora a situação do Vasco aí nesse início de Campeonato Brasileiro. E graças a Deus, vou falar pra vocês, graças a Deus que isso tudo tá acontecendo agora, no começo da competição, e ainda dá tempo de solucionar esse problema, do Vasco conseguir reverter esse cenário horroroso que a gente está no momento. O Vasco em 5 rodadas tem 4 derrotas e 1 vitória no primeiro jogo contra o Grêmio. O Vasco está na 17ª colocação com 3 pontos na zona de rebaixamento. Só estamos na frente do Vitória da Bahia, do Atlético Goianiense e do Cuiabá, né? Os times aí que todos aí tem um jogo a menos que o Vasco, diga-se de passagem. Não, desculpa, quem tem um jogo a menos que o Vasco, todos esses têm um jogo a menos que o Vasco, é verdade. E ainda estamos ali, né, com times na nossa frente que também tem jogos a menos que a gente. Caso do Juventude, caso do Criciúma, caso do próprio Fortaleza. Então, cara, é uma situação complicada, uma situação desesperadora. O torcedor, ele mostra para a empresa, ele mostra para o Lúcio Barbosa, ele mostra para todo mundo lá dentro que as coisas não estão caminhando da forma certa. Eles insistem nos erros. Eles insistem na teimosia de manter pessoas que não têm calibre e que não entendem o tamanho do Vasco. E tá aí o resultado, cara. E volto a falar algo que eu falei ontem depois do jogo na nossa live. Cobrar jogador, tem que cobrar? Sim, tem que cobrar, porque os caras estão recebendo em dia, porque os caras têm que honrar essa camisa. Mas além de cobrar jogador, nós também temos o dever, eu aqui no YouTube, você aí na sua casa, nas suas redes sociais, a torcida quando for ao estádio, de cobrar os responsáveis por tudo isso, que são, primeiro, as pessoas envolvidas na venda da SAF do Vasco lá atrás. O senhor Jorge Salgado, ex-presidente do clube, que sumiu, agora não bota mais a cara. O senhor Carlos Osório, que sempre vinha a público aqui no YouTube, em canais de jornalistas aí que passam pano até hoje para tudo isso, dá entrevista falando que o Vasco se ia transformar numa potência do dia pra noite. Então tem que ser cobrado para começar essas pessoas, Jorge Salgado, Carlos Osório e todo mundo que participou ali da venda da antiga gestão. Tem que ser cobrado também o senhor Lúcio Barbosa, que é o CEO da Vasco SAF, que é o cargo máximo dessa empresa hoje dentro do nosso clube, que prometeu mundos e fundos, que prometeu esse ano que o Vasco ia competir em alto nível dentro do Campeonato Brasileiro, que prometeu que o Vasco ia fazer grandes contratações e não fez, só trouxe aposta nessa temporada. Tem que ser cobrada a empresa americana 777, que está tendo graves problemas no mundo inteiro. Essa semana vai ter julgamento em Nova York, na corte lá de Nova York, por acusações sérias de fraude, lavagem de dinheiro, de quase 2 bilhões de reais da 777 com credores nos Estados Unidos. Está tendo problema na Europa, está tendo problema na Austrália, está tendo problema lá no Canadá. Então a gente tem que cobrar também essa empresa para entender o que está acontecendo dentro do Vasco, se tem coisa errada dentro do nosso clube. E tem que cobrar treinador, porque cadê o técnico, cara? O Ramon saiu já tem quase 10 dias. Até quando a gente vai esperar? Vamos esperar até junho, o Pesolano, acabar o Campeonato Espanhol? Vamos esperar até quando para anunciar o novo treinador, cara? Eu espero que essa semana não passe, dessa semana não passe, que o Vasco anuncie um novo técnico, que seja um cara experiente, que não seja uma aposta, que não seja um treinador que não conheça do futebol brasileiro. Não adianta você em Portugal trazer um treinador que não conhece esse elenco, trazer um treinador que não conhece o futebol brasileiro. Tem que trazer um cara cascudo, um cara experiente, um cara que vai chegar e vai abraçar esse elenco, que vai botar a ordem na casa. Tem que trazer um treinador que vai conseguir
entender o momento que o Vasco está vivendo e transformar essa situação caótica que o clube está vivendo para que o Vasco possa sair dessa situação, tá entendendo? Não adianta trazer um técnico que mal sabe o nome de um jogador do Vasco, tá se cogitando Álvaro Pacheco, um treinador português que, irmão, não conhece, não sabe o que é Vasco, não conhece o elenco, não conhece o futebol brasileiro, vai chegar aqui, o risco de dar errado é gigantesco, E, cara, desculpa fazer esse vídeo em tom aqui de desabafo, porque, cara, é o que eu tô sentindo. É preocupação muito grande. E aí a gente já entra no âmbito de uma possível saída da 777 do Vasco. Por quê? A situação é a seguinte, cara, nos bastidores do clube já existe uma corrente fortíssima dessa união entre oposição e situação para tentar anular o contrato. O Vasco vai tentar, de certa forma, entrar na justiça para talvez mostrar que existem coisas erradas nesse contrato de venda do futebol, do clube associativo para 777 partes. A gente sabe que hoje essa força, né, essa união que existe dentro do clube associativo é muito grande. Existem pessoas muito influentes no meio jurídico, tanto no Rio quanto também lá em Brasília, no STJ, e parece que o caminho que vai ser trilhado pelo Pedrinho e por todo mundo em volta ali do Pedrinho, né, nessa união, realmente aí para tentar cancelar ou anular esse contrato, para que o poder acionário da Vasco SAF volte para o clube associativo, e aí a gente possa definir se é o clube associativo que vai tocar o futebol ou se será vendido aí para uma nova empresa, né, para uma nova companhia aí que possa assumir o controle acionário da Vasco SAF. Fato tá ruim, cara, tá muito ruim, tá muito perigoso. Do jeito que as coisas estão indo, a chance do Vasco acumular aí um sexto rebaixamento, que eu considero aquela vez que o Vasco ficou numa Série B 2 anos consecutivos também como rebaixamento, é muito grande. Os jogadores estão sem confiança, a moral tá lá embaixo, já tem jogador curtindo postagem de jornalista em Instagram aí, criticando o posicionamento da Vasco SAF. O cara que é capitão do time tá curtindo postagem de Instagram, então a coisa tá muito preocupante. O caldo realmente aí já desandou, então a gente fica aí nessa preocupação, né? Eu acho que a grande questão é essa: o torcedor do Vasco está muito preocupado e muito decepcionado com tudo que está acontecendo nesse momento dentro do clube. Eu vou deixar com vocês agora aqui a coletiva de imprensa do treinador interino, o Rafael Paiva, para vocês verem o que ele falou após a derrota de ontem, e pedir para a galera não esquecer de se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, e também aí quem quiser ganhar R$100 de bônus promocional para fazer apostas esportivas, a 1xBet está dando R$100 de graça para você. Tudo sem fazer, se cadastrar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. Automaticamente, quando você terminar o seu cadastro, você vai ganhar R$100. E lembra que também você fazendo qualquer depósito usando o código promocional Mário Vasco, você ganha mais 100% de bônus, ou seja, você multiplica por 2 qualquer valor que você depositar por lá. Então corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet, ganha esses R$100 e faça aí qualquer depósito para você conseguir aí duplicar o valor que você vai estar entrando na sua conta, beleza? Grande abraço, fiquem agora com a coletiva aí do treinador Rafael Paiva, e de tarde a gente está de volta, beleza? Um abraço, tamo junto. Boa noite, senhores. Boa noite, Rafael. Gêmeo da Atenção às Perguntas. O Vasco fez uma alteração tática em relação ao jogo contra o Fortaleza. Lá no jogo todo 3 zagueiros e hoje você voltou no 4-3-3. Em que momento que você imaginava para o jogo de hoje para desfazer essa briga, zagueiros que não levou gol lá contra a equipe do Fortaleza na data de hoje? Boa noite. A ideia era a gente tentar equilibrar mais a nossa equipe, né? Fizemos um grande jogo contra o Fortaleza. A ideia era tentar trancar os corredores, ter uma área mais preenchida, mas a gente precisava equilibrar um pouquinho nosso jogo, né? A nossa posse de bola, a nossa fase ofensiva. A ideia foi tentar jogar no 4-3-3 para tentar ter um controle maior do jogo. É uma formação que os atletas estão acostumados a jogar. E realmente a ideia era tentar equilibrar mais, defender bem, mas também ter uma boa posse e buscar os ataques. Boa noite, Rafael. Gabriel Vermelho da Rádio Cidade. Queria entender de você o que mudou a expulsão do Moura tão cedo, né? 15 minutos no primeiro tempo, uma bola errada, uma expulsão forçada, teve que fazer senão colher o gol. O que mudou no planejamento da semana inteira? Boa noite. Muda muita coisa, né? É muito difícil você prever que isso vai acontecer. São circunstâncias do jogo. Aqui, qualquer adversário, acredito que sofra muito no início do jogo pela velocidade da bola, pela velocidade do kick da bola, né? Então acho que foi isso que aconteceu também. Ele se perdeu um pouquinho no tempo da bola, na hora que ela quicou. E estrategicamente você tem que entender o jogo, né? Rápido, com um jogador a menos,
entender, a gente teve que entender ali onde o Atlético Paranaense iria tentar buscar a vantagem numérica, né? Mas é um time muito inteligente, movimentou bastante, então gerou tanto espaço pelo lado do campo, os cruzamentos, quanto as bolas por dentro, de meio espaço, e a gente teve que perceber o jogo para tentar se equilibrar melhor. Acho que a gente sofreu mais 10, 15, 20 minutos talvez após a expulsão, mas depois a gente conseguiu perceber o jogo e se equilibrou melhor para defender, principalmente no segundo tempo. Boa noite, Pai, Matheus Santana da Jovem Pan News. Eu queria falar um pouco sobre a postura do Vasco, porque no segundo tempo, com o jogador a menos, o Vasco foi agressivo, o Vasco marcou alto em alguns momentos do Atlético, e no primeiro tempo, enquanto estava 11 contra 11, a gente não viu essa postura no mesmo time do Vasco, né? No primeiro tempo, o Atlético teve várias oportunidades, praticamente só o Atlético jogou, o Vasco não tem nenhuma chance de chute nem nada. No segundo tempo, as coisas se inverteram com um jogador a menos, e chamou a atenção. Eu queria saber de vocês a questão da postura do time. É isso, a gente sofre sempre muito no início do jogo aqui, né? Então a gente colocou ali 10, 15 minutos, vamos sofrer sem tomar o gol pra gente tentar entrar no jogo, e foi exatamente o tempo que a gente ficou, a gente sofreu, mas perdeu um jogador, né? A gente sofreu dobrado, né, praticamente, até se reajustar no jogo. Então a gente teve que correr um pouco mais para defender, para entender os mecanismos de ataque do Atlético, então isso demorou um pouco mais, a gente não conseguiu reter a bola. Acho que no intervalo a gente conseguiu ajustar bem, porque a gente entendeu a forma que eles estavam tentando buscar o gol, e a gente tem qualidade para jogar, é um time que tem qualidade, é um time que gosta da bola, e a gente conseguiu jogar no segundo tempo, colocar a bola no chão. Poderíamos ter terminado melhor as jogadas, mas acho que a gente conseguiu ficar mais com a bola. Eu acho que é isso que a gente tem que tentar levar para o próximo jogo, né? Se tem alguma coisa boa numa derrota como essa, é o quanto a gente sofreu, soube sofrer sem tomar o segundo gol, e ter a posse, saber que a gente tem qualidade para jogar, para tentar buscar o gol, e é isso que a gente vai tentar levar para o próximo jogo. Boa noite, Rafael. Queria saber como foi a reação do grupo com o Moura no intervalo. A gente percebe que desde a saída do dia, assim, os jogadores têm tentado se unir bastante, né? Você tem falado muito sobre a importância das conversas, pela falta de tempo de treinamento, as conversas têm sido muito importantes, os líderes do elenco têm sido muito importantes. Como foi essa recepção ao Moura no vestiário e também depois do jogo? E eu queria saber sobre o João Vitor e o Adson. Alguns torcedores acreditam que eles têm potencial para ser titulares do Vasco. É uma questão física, eles não serem titulares, que têm sido muito pouco utilizados desde o início do brasileiro. Não, acho que o que aconteceu com o Hugo poderia ter acontecido com qualquer jogador. Eu acho que a união parte muito disso, né? Da gente entender que em alguns momentos a gente vai errar, o jogador vai errar, independente do que aconteça, a gente está unido. Acho que isso é o mais importante, foi o que o grupo passou. Então o erro do Hugo foi um erro do Vasco, foi um erro de todos nós, e é bola para frente. A gente tinha que se organizar para continuar o jogo e não ficar remoendo quem errou. E o grupo é maduro bastante para lidar bem com essa situação, né? A respeito do Adson e do João, são jogadores importantíssimos, né? O João estava suspenso no jogo contra o Fortaleza, então era um jogador que a gente estava buscando ver onde encaixar. Poderia ter jogado contra o Fortaleza, mas estava suspenso. Adson entrou muito bem, né? Contra o Fortaleza, entrou muito bem de novo. Eu acho que isso é bom para nós, porque aumenta mais o número de jogadores que podem nos ajudar, podem resolver o problema do jogo, e não só o João, o Adson, vários outros jogadores estão entrando muito bem, e o Vasco está dando a resposta. Agora a gente precisa buscar as vitórias aí. Rafael, boa noite, Fernando de canal do Vasco. Eu discordo um pouco dessa melhora do Vasco no segundo tempo. Na minha análise, houve uma piora do Atlético. Por conta do jogador a mais, o Atlético desacelera e automaticamente tem essa discrepância de performance, né? Mas enfim, queria saber da sua situação com o Vasco contratual. O Vasco está no 8º dia sem a definição de um treinador. Existe alguma movimentação de você ser efetivado, promovido do cargo, ou não existe? Existe só um cargo temporário, porque já existe uma procura por treinador? Eu sempre me coloquei à disposição do Vasco, sou funcionário do Vasco, então o que eles acharem melhor eu vou seguir, vou tentar contribuir da maneira que for possível, né? Isso é uma instância acima da minha, então o que eu tenho que fazer é trabalhar. Se eu tiver no próximo jogo, a gente tem uma semana inteira, né? Que a gente não teve até agora, pra gente tentar evoluir, pra gente tentar melhorar, pra gente buscar logo essa vitória. Se vier um outro treinador, eu me coloco à disposição da mesma forma, e a gente precisa contribuir para o Vasco voltar às vitórias, voltar a pontuar e sair dessa zona incômoda aí. Bom, Rafael, até atrás também, se deu uma evento pela News. Sempre jogar é muito difícil, não só por baixo, né? Todos os equipes que vêm aqui têm muita dificuldade. Com base nessa evolução que você citou do segundo tempo, quais são os pontos mais positivos que você vê da equipe visando essa semana de trabalho? E quais são aqueles pontos negativos que são necessários para a comissão para conseguir essa vitória contra o Vitória? Obrigado. Acho que a gente vinha se eu não estou enganado, de 7 jogos que a gente estava tomando gol. Acho que contra o Fortaleza a gente já conseguiu passar um jogo sem tomar gol. E aqui, apesar da gente ficar com a menos desde os 14, 15 minutos do primeiro tempo, a gente se defendeu bem. Eu acho que esse é um ponto positivo. Falando o tempo todo que a gente precisa buscar o equilíbrio, agora é tentar jogar um pouco mais com a bola, tentar ter um caminho do gol mais marcado, né? De terminar melhor as jogadas, pra gente machucar mais o adversário. Eu acho que a gente conseguiu ter essa posse de bola no segundo tempo, né?
E a gente tem capacidade para fazer e é isso que a gente tem que tentar insistir. Continuar sendo firme defensivamente, agressivo, proteger bem o gol, com um pouco de equilíbrio para construir um pouco melhor, refino para tentar terminar um pouco melhor as jogadas e buscar a vitória. Vai passar muito por cima desses comportamentos. A última. Rafael, boa noite, aqui da Manchete do Coutinho. São 5 jogos, 2 vitórias, 4 derrotas. Como que trabalha o psicológico desses jogadores? A gente sabe que São Januário é um local que é a casa do Vasco, que é onde a gente apoia o Vasco, só que é aquilo, quando as coisas não acontecem, isso acaba tornando o contrário. Como é que trabalha a cabeça desses jogadores? Porque já é um dos piores inícios do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro, só tem uma vitória em 5 jogos. Como trabalha o psicológico dos jogadores? Obrigado. Realmente é um momento difícil, né? Mas é um grupo experiente. Acho que é um grupo experiente, eles têm total consciência de tudo que está acontecendo. É um grupo que trabalha muito, então não falta trabalho, eles trabalham em alta intensidade, em alto nível, buscam o tempo todo. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito competitivo, né? Muito difícil de se jogar. Eu acho que o jogo contra o Criciúma foi um jogo que saiu um pouco da mão, da normalidade, né? Mas eu acredito que a gente tinha feito um bom jogo contra o Red Bull, o Vasco fez um bom jogo contra o Fluminense, né? Não venceu, isso pesa muito. E a gente tem que trabalhar, não tem o que fazer, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se organizar, a gente tem que acreditar, a gente tem que dar a resposta contra o Vitória, e é isso que a gente vai trabalhar para fazer, para tentar dar a resposta agora, buscar as vitórias de novo, buscar o caminho de novo, e temos que ser forte para passar por essa situação difícil.